E aí, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo da Ladeia. Esse canal é justamente para formar os catequistas e hoje eu quero colocar fim a uma discussão que tem na internet, que tem nos meios teológicos e entre os leigos. A missa, ela é sacrifício ou se ela é refeição? Quem está certo, vem comigo. Hoje eu quero esclarecer tudo isso. Quando a gente fala de missa, claro que cada um tem o seu estilo um pouco de missa. Tem gente que gosta mais de uma missa mais moderna, outra uma missa mais tradicional e tal. Mas existe uma polêmica na história, que aí os caras mais tradicionais dizem assim, mas a missa ela é sacrifício de Cristo na cruz. E algumas pessoas dizem, não, ela é refeição também do Cristo. Né? Quem é que está certo, quem é que está errado? Se a gente pegar, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, afinal, nós somos catequistas, né? E o texto fala nos parágrafos 1345 a 1405, quer dizer, são quase 100 parágrafos, ele vai mostrar, ele vai falar da missa, da história, ele vai falar da missa como sacrifício, vai falar da missa como refeição e vai falar da missa inclusive como parousia, né? Como já um aperitivo do céu. Então, isso você pode encontrar, se você quiser, para esse vídeo, vai ler o Catecismo da Igreja Católica, que tem tudo isso. Então, quando a gente fala de sacrifício e refeição, a gente não pode pensar, ele é um ou ele é outro, porque é aí que está o erro da polêmica. Tem gente dizendo, a missa é sacrifício da cruz e não é refeição. E alguns dizem, não, a missa ela é refeição e não é sacrifício da cruz. Calma, ela é os dois. Eu entendo a reação dos tradicionalistas, porque a igreja muitas vezes falou e fala ainda da missa como sacrifício de Jesus na cruz. Isso é verdade, isso é verdade. Agora, quando chegou Lutero começou a falar também de refeição pascal, de refeição do Novo Testamento. E aí, como reação, os católicos reforçaram mais a história de que é sacrifício. Mas isso está numa reação emocionada. A gente precisa sair dessas reações emocionadas. A gente precisa sair dessas discussões ad hominem, dessas discussões meio idiota. Você é um idiota, você é um burro. Esse tipo de coisa. Você pode ser burro, o outro pode ser idiota, ok? Mas isso não tem nada a ver com a discussão. Entendeu? Quer dizer, na verdade a gente tem que pensar no conteúdo e não atacar o mensageiro da carta. Então veja bem, Lutero tinha razão? Tinha alguma razão sim, porque Lutero foi grande exegeta, ele foi procurar na Bíblia as coisas e tudo tal, ele traduziu a Bíblia para o alemão, então a gente tem que lembrar que Lutero tinha o seu valor. E olha, não sou eu que falo, o Papa Bento XVI fez um elogio de Lutero quando esteve na Alemanha. Procura isso no ensinamento do Bento XVI, você vai ver isso. Então veja, o Bento XVI não era suspeito de heresia. E foi ele que fez ele tem um discurso elogiando Lutero. Então, quando Lutero falava de que, de fato, a missa é uma refeição, ele tinha razão. E quando os nossos irmãos tradicionalistas dizem que é sacrifício da cruz, eles também têm razão. Na verdade, ela é os dois. Se você pegar, por exemplo, nos evangelhos, você vai ver que a redenção, ela começa lá no seio de Maria. Mas o processo mais próximo da redenção da humanidade começa a partir da ceia pascal. Na véspera, Jesus pega o pão e o vinho, numa ceia que era tradição judaica, e refaz essa tradição. Lava os pés, ele dá o seu novo mandamento do amor, ele diz, olha, algum de vocês vai me trair. Ele começa ali o sacrifício da cruz. Ele começa ali a salvar a humanidade.
Então, durante a ceia, já está ocorrendo a salvação. Durante a ceia, já começa o sacrifício da cruz. Jesus vai para a agonia, Jesus vai preso, Jesus é torturado. Né? Não se esqueça, Jesus é também um preso político do Império Romano. Né? Jesus é torturado, Jesus é injustamente condenado e Jesus morre na cruz perdoando, não se esqueça disso, perdoando, Jesus morre na cruz e depois no terceiro dia ele ressuscita. E por conta da ressurreição é que toda a pregação dele é validada. Por conta da ressurreição é que nós sabemos que ele é o Filho de Deus. Então veja, o que é a missa? A missa é tudo isso. A missa é ceia, a missa é mandamento, a missa é cruz e a missa é ressurreição. Tudo isso é a missa. Não é uma coisa ou outra. Você não pode dizer a missa é sacrifício e não é ceia. A missa é ceia e não é sacrifício. Porque ela é ceia, sacrifício e ressurreição. Porque sem a ressurreição, a missa não teria sentido. Jesus teria sido mais um entre os milhares, entre os milhões que foram crucificados pelo Império Romano. Os romanos, eles tinham linha de tortura. Então eles faziam na frente da cidade, eles já deixavam os postes ali. Se o pessoal se rebelasse, alguma coisa assim, o cara carregava a trave, ia lá e era crucificado. Ele ficava bem na entrada da cidade, que era já para fazer propaganda. Olha, se você se rebelar contra o Império Romano, olha o que vai acontecer com você. Tenha medo. Então, Jesus teria sido, sem a ressurreição, mais um entre os milhares que foram crucificados. Muitos foram crucificados. Cristãos e não cristãos. Judeus e não judeus. Por todo o Império Romano havia crucificação. Não havia só na Palestina. Então veja, quando a gente fala da missa, a gente tem que falar da ceia, sim, que Jesus celebrou. Ela é sim uma ceia. Então dá para rezar dentro de uma mesa. Ela é sim cruz. Dá para sim usar um altar, né, como sacrifício. Mas ela é também pedra rolada. Ela é também ressurreição. E aqui nós recebemos o Cristo crucificado, mas ressuscitado. Quando nós recebemos a hóstia consagrada, é o Cristo ressuscitado que nós recebemos. Se não, se fosse só crucificado, ele não estaria ali. Então veja, é tudo isso que nós recebemos. A Eucaristia, ela tem que ser passada para os seus catequizandos a partir daí. E não entrar numa polêmica falsa. Ela é isso ou ela é aquilo ou é isso. Não, ela é tudo isso. E Deus é suficientemente poderoso para fazer tudo, para entender tudo e para nos dar tudo. Não esqueça disso, tá bom? Então você como catequista, não entre na polêmica, você como catequista, ensine tudo. Ensine ceia, refeição, cruz, ressurreição. Um abraço, Deus te abençoe. Deixa aqui o seu like, se você puder, se você gostou, e deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado, até mais.